Olá, amigas, olá, amigos, queridos irmãos que se unem a cada um de nós neste momento. Nós agradecemos imensamente a oportunidade que nos foi dada pelo Grêmio Espírita Perseverança e Caridade na cidade do Salvador, nesta ocasião tão especial. E hoje nós vamos trazer algumas considerações a respeito da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, mais especificamente no versículo 44, que fala a respeito do tesouro escondido. É uma parábola de uma significação muito especial. Mas antes de iniciarmos as nossas conversas a respeito desta parábola, vamos convidar a todos para a nossa oração inicial. Senhor Jesus, abençoado amigo de nossas vidas, nós te agradecemos, Senhor, por estas bênçãos que a tecnologia nos oportuniza para que de alguma forma possamos, mesmo que virtualmente, nos conectarmos com os corações ávidos, sequiosos da tua presença. Este amor inconfundível e incomparável, que trabalha até os dias de hoje, para que toda a terra possa se reunir em um só povo, sobre as rédeas de um só pastor. Tu, Senhor, que é o pastor do amor, que nos convoca desde o princípio, para seguirmos na direção de uma proposta diferenciada, não das questões dos reinos da terra, sujeitos à transitoriedade, às dissociações, às intempéries, mas um reino de Deus que está se construindo aos poucos dentro dos nossos corações. Auxilia-nos, Senhor, para que alcancemos estes propósitos, devido à nossa imensa fragilidade. Tu que é o nosso pastor, grita mais alto aos nossos ouvidos, para que um dia possamos cambiar da posição daqueles que simplesmente dizem Senhor, Senhor, para aqueles que te seguem, para aqueles que trabalham na direção de um mundo melhor, não só lá fora, mas construindo-o dentro dos nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Bem, minhas amigas, meus amigos, como havíamos mencionado, hoje vamos conversar um pouquinho a respeito desta parábola, a parábola do tesouro escondido, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44. E ela nos traz algo muito interessante. Fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou este tesouro que estava escondido num campo. E aí o escondeu. E na sua alegria vai e vende tudo o que tinha e compra aquele campo. Então o reino dos céus, semelhante a este tesouro escondido no campo de trabalho, que o homem acha e o esconde, e com muita alegria vende todos os seus bens e compra aquele campo. É interessantíssimo esta parábola que nos faz pensar. Primeiro a gente pode trazer aqui algumas considerações a respeito do que são as parábolas. As parábolas foram a forma de comunicação que Jesus mais escolheu. Ele tinha uma capacidade, uma habilidade para discorrer sobre os assuntos impressionante, mas ele utilizava essas figuras de linguagem porque falava muito ao coração, ao intelecto daqueles que faziam parte dos seus primeiros movimentos de pregação. Então, uma parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma determinada lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental,
trazendo as suas histórias, trazendo ensinamentos morais a respeito da vida, possuem um certo simbolismo, onde cada elemento da história da parábola tem naturalmente um significado específico. Algumas das parábolas mais famosas são essas parábolas que encontramos no Velho e no Novo Testamento. E essas parábolas de Jesus são absolutamente impressionantes, porque eram histórias com elementos muito comuns da cultura e da vida daqueles povos, e especificamente daquele tempo que tinham como daquele tempo específico. Eram agricultores, eram pastores, eram pescadores. Então Jesus trazia essas histórias fazendo algum tipo de analogia ao seu modus vivendi. E aí eles conseguiam fazer correlações interiorizando aqueles ensinamentos. E Jesus tinha uma habilidade absolutamente impressionante com isso. Mas a parábola, logo no começo, fala a respeito deste reino dos céus, que é semelhante a um tesouro escondido neste campo. Vamos tentar fazer algum tipo de correlação. Se a gente for fazer uma visita no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, logo ali no capítulo 3, nós vamos encontrar as primeiras pregações. E mostra quando Jesus começa nas suas primeiras pregações. Ele está ali diante do templo de Jerusalém, observando o templo. Um sacerdote chega, de nome Haná, atraído pela sua energia, pelo seu magnetismo. A figura impoluta de Jesus causou realmente uma estranheza diante daquela turba que toda estava ali. E aí Haná vai e se dirige ao Messias, ao mestre, percebe que ele era galileu, da forma como a barba, dividida ao meio, o cabelo, como caía, eram características dos galileus. E ele pergunta: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E aí Haná fica impressionado com aquela resposta: reino de Deus? O que você pensa que é isso? E Jesus fala: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E aí o Haná fica mais impressionado: obra divina nas tuas mãos? Ele vai dar uma risada, uma gargalhada de muito desprezo. E segue falando, né? Com quem que você conta levar esta sua empreitada? Quem é que vai te seguir? Quais são os seus companheiros? As pessoas que vão fazer parte deste reino de Deus? Acaso terás conquistado aí a companhia, o apoio de algum príncipe desconhecido que nós talvez não conheçamos? Será que é isso? E aí Jesus fala: os meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E aí Haná, mais indignado: é verdade, os ignorantes, os tolos, isso tem toda parte da terra, né? Certamente isso que vai representar esse tipo de material que você vai se utilizar para implantar este reino dos deuses, do reino dos céus, perdão. Aí ele traz algum tipo de... O sacerdote ali traz algum tipo de comparação a respeito de uma estátua perfeita, né? Falando, já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Ou seja, fazendo um pouco caso de Jesus, talvez uma alusão às estátuas, às obras muito bonitas, esculpidas que estavam ali. E aí Jesus vai e traz: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade, da vontade sincera. Haná fica absolutamente impressionado com aquela resposta extremamente inteligente e imediata
E ele vai seguindo ali, né? Conhece Roma, conhece Atenas, como se estivesse fazendo uma espécie de uma competição intelectual com Jesus. E o mestre fala: conheço o amor, conheço a verdade. E ele vai e segue Haná. Você conhece os códigos do templo, as questões da corte provincial, os detalhes das leis. E Jesus vai e segue. Eu sei qual é a vontade de meu Pai que está no céu. O sacerdote, muito irritado, sai daquele ambiente e dirige-se ali para a Torre Antônia e sai daquele local. E Jesus segue. A passagem no capítulo 3 é belíssima e nos traz algumas considerações absolutamente impressionantes. Mas aí a gente percebe, neste capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar estas parábolas que fazem referência ao reino de Deus. E são várias parábolas. Se a gente for encontrar ali, são parábolas que tratam de interioridade, que precisamos fazer esforço para encontrar este tesouro que está escondido. Então há um trabalho a ser feito para que ele possa ser encontrado. Há um momento ali de dedicação. E esse reino dos céus, como Jesus nos fala, é um estado de alma, um sentimento de plenitude. Não é um lugar circunscrito no plano físico. Nas parábolas, Jesus vai enfatizar essa felicidade, essa alegria de encontrar tais riquezas, representadas por este tesouro, nessas correlações que ele fazia. Isso é tão grandioso, tão pleno, que leva a cada um de nós que nos encontramos, estas verdades, modificando completamente a nossa forma de ver as coisas. Eu hoje pela manhã estava pensando em algumas coisas relacionadas a trabalho profissional, e nas dificuldades, nas situações. E num determinado momento, uma lágrima correu dos olhos. E eu achei aquilo interessante, eu falei, nossa, me emocionei com a literatura espírita, que é riquíssima, que nos mostra que há algo além das questões do mundo aqui. Nos mostra que há uma proposta inimaginável, há uma proposta que nos escapa a capacidade de percepção. Se nós formos fazer uma espécie de dissecação, então ele faz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Onde é este campo? É o campo de trabalho, o campo da vida. Ele está escondido porque a grande maioria de nós ainda estamos vivendo as questões da materialidade, no dia a dia, preocupado com as coisas profissionais, muito justas, muito honestas, é verdade, mas o nosso objetivo maior não é a terra aqui. Ela é um meio de alcançarmos este ambiente espiritual íntimo, intransferível, que ainda está escondido para a grande maioria das pessoas. Por isso que ela é um tesouro. Esse reino dos céus, quando nós passamos a modificar o nosso paradigma, passa saindo das questões da materialidade, nos considerando como espíritos imortais momentaneamente num corpo físico, momentaneamente. Vamos perceber que as coisas da terra, as dificuldades, o ambiente de trabalho, eles são os meios necessários para que eu possa, no burilamento íntimo, alcançar esta plenitude. Então vimos que Jesus falou que o reino dos céus, esta obra que está sendo construída dentro do coração da humanidade e que vai precisar de um cinzel que é o da boa vontade, da esperança, da determinação para lapidar este bloco de mármore bruto que somos nós. Por enquanto ele parece estar escondido. E ele vai e segue, que um homem achou. Um homem achou.
Ele não fala que foi um grupo de pessoas. Um homem achou, mostrando que é uma obra individual, intransferível. Ele podia falar que foi um grupo de pastores, um time de futebol que achou. Um homem achou. É tarefa individual e intransferível. Mas há uma outra parte interessante. O homem achou e escondeu. Por que ele escondeu? Porque quando nós achamos um tesouro, algo verdadeiramente valioso, qual é o primeiro objetivo que nós fazemos? Vamos cuidar deste tesouro. Quando achamos, por exemplo, uma pedra preciosa, temos algum valor, nós colocamos num cofre, nós colocamos em lugar seguro, significando dizer que este tesouro que foi encontrado, ele foi mais ainda interiorizado dentro da gente. Eu o escondo, mas não no sentido de esconder da humanidade, porque eu não quero que ninguém veja. É como se fosse eu vou introjetá-lo dentro de mim. Aonde está escrito a lei de Deus? É lá fora? É na Bíblia? É no Bhagavad Gita? É no Alcorão? É no Livro dos Espíritos? A lei de Deus está escrita na consciência do homem. Quando eu falo homem, falo no sentido de humanidade, do ser humano. Está escrito aqui dentro. E aí a gente percebe, eu acho esta joia e vou interiorizá-la mais ainda. É um tesouro que eu guardo comigo. Lógico que, aos poucos, este guardar comigo, ele vai trabalhar no meu próprio íntimo, vai me burilar por dentro. É obra divina que se encontra no interior do coração do ser humano. Aos poucos, este tesouro interiorizado, e vamos lembrar da pergunta 614 do Livro dos Espíritos, logo que a gente começa ali a terceira parte das leis morais, o que é? Falando de lei natural. Lei natural 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural, como dizem os bons espíritos, é a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E nós só somos infelizes quando nos afastamos desta lei de Deus. Aonde é que está a lei de Deus escrita? Na nossa consciência. Lá dentro. Interioridade. Não é à toa que quando a gente dá uma passeada um pouquinho mais pela parábola, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, vamos ver algumas situações de interioridade. O reino dos céus é semelhante ao homem, o negociante que busca boas pérolas, e aí ela vai encontrar encontra uma de grande valor, está lá no versículo 45, no 46, e aí ele encontra essa pérola de grande valor, vende tudo para ficar com esta pérola. Ou seja, algo que estava escondido dentro de uma ostra. Teve trabalho para que pudesse quebrar a casca da ostra. Todo este processo de burilamento, de achar o caminho, de esforço, para que ele possa encontrar isso que está escondido do homem que tem ainda o véu da materialidade sobre os olhos. Que campo é esse, como nós falávamos? O campo é a vida. O campo é o trabalho profissional. O campo é o lar. O campo é o meu país. O campo é a minha esposa, o meu companheiro, a minha companheira, os meus filhos, as relações. Este é o campo de trabalho. Porque aí são os grandes desafios. Vamos fazer uma menção, talvez, à definição de caridade, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, como é que a definição de caridade, como era entendida por Jesus, aquelas 3 letrinhas que vocês já sabem de cor, não preciso nem falar, a benevolência para com todos, mas a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Estas 3 letrinhas
serão utilizadas por aquele que busca o reino dos céus, burilando-se a si mesmo no campo de trabalho. Por enquanto ele está escondido. Ao homem mais bruto, ao homem mais ríspido, ao homem que não percebe que este reino de Deus está disponível. Mas é preciso utilizarmos o cinzel da boa vontade para que possamos encontrá-lo lapidando o bloco de mármore que ainda somos, o bloco bruto. Mas um dia seremos uma boa estátua, bela, bonita. E aí vamos encontrar o quê? E na nossa alegria, com muita felicidade. Talvez tenha sido por isso que hoje, eu estou trazendo aqui um exemplo pessoal, e cada um de vocês vai ter os seus próprios exemplos, nas dificuldades do mundo material, da profissão. Pensei nos desafios que preciso enfrentar, nas dificuldades, seja de âmbito financeiro, seja nas questões administrativas, mas a lágrima me correu. Porque eu imaginei, talvez alguém tenha me soprado, talvez eu tenha mergulhado dentro de mim. Falei, Marcelo, por que você se encontra assim, triste, ainda não encontrando esta alegria? Me lembrei de todo o material que está disponível na doutrina dos Espíritos. E eu falei, Marcelo, o tesouro está aí. Alegra-te. O tesouro está aí. Faz destas situações limitantes, complexas, o teu material de trabalho. Utiliza estes obstáculos para que você possa ser burilado dentro de si mesmo, utilizando o cinzel da boa vontade. Rejubila-te, porque tudo no final, tudo passa. Como disse Maria de Nazaré para o nosso Chico numa situação complexa, tudo passa. E aí a nossa alegria de termos encontrado este tesouro. Vendemos tudo o que temos. Não é vender a casa, vender o carro, vender a empresa. Não, porque senão nós vamos virar mendigos. Mais um na fila dos pedintes. Mas é utilizar estes bens materiais, dando o devido valor, não apegando-se a eles. Este vai e vem de tudo quanto tem, significando dizer, eu dou o devido valor às coisas. Eu me utilizo das coisas. Não são as coisas que me possuem, que me escravizam, que me aferrolham. Não. Vai e vem de tudo o que tem. E compra este campo. O que significa comprar este campo? Compra este local de trabalho, significando, ok, eu vou e compro este campo de trabalho para que eu continue na lida, na labuta, porque ali neste campo de trabalho eu estou construindo um reino diferenciado. Aonde é este campo? É externo? É lá fora? O campo de trabalho está aqui dentro do meu coração. É obra divina no coração do homem. Esta obra que está por se construir, e aos poucos vamos nos transformando em pessoas diferenciadas, em pessoas mais leves, sem as questões relacionadas ao interesse pessoal, aos apegos às coisas materiais, que claramente constitui um notório sinal de inferioridade. Aí a gente percebe, sim, parece que eu estou distante ainda, mas eu vou me conhecendo, eu vou observando as minhas situações neste campo de trabalho, vou demandando esforço. Vou me lembrar da pergunta 919, aquela questão que fala de conhecimento de si mesmo, que Santo Agostinho, de uma forma muito bela, nos responde. Qual o meio prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida, resistindo ao arrastamento do mal? E Santo Agostinho fala que um sábio da antiguidade já havia nos dito, conhece-te a ti mesmo. E ele vai e segue, derivando a pergunta que todos nós já sabemos de cor.
mas poucos de nós a interiorizamos e a seguimos. Porque uma coisa é saber esta pergunta de cor, a outra coisa é realmente praticar o que Santo Agostinho praticou e nos recomenda. Qual seria a forma prática para que estas coisas pudessem acontecer? Qual é o meio da gente conseguir? E ele fala, fazei o que eu fazia quando estava na terra, no final do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que eu havia feito, fazia essas perguntas para mim mesmo, se não tinha faltado com algum dever, se alguém tem ainda tinha algum motivo para se queixar de mim. E foi assim que Santo Agostinho chegou a se conhecer mais e nos recomendou a seguir este trabalho. Ou seja, ele é semelhante a um tesouro escondido. Mas eu preciso fazer o esforço, porque tudo que está escondido vai demandar esforço da minha parte para que eu possa encontrar. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticasse durante o dia, como disse Santo Agostinho, e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que havia feito, pedindo a Deus, aos bons espíritos que pudessem nos esclarecer. Santo Agostinho fala que todo este que fizesse isso com sinceridade encontraria forças para se aperfeiçoar, porque Deus o assistiria. E aí nós percebemos a alegria de receber a ajuda do céu, a alegria de não dar mais a devida importância. Não estou falando de desleixo de maneira alguma, senão o mundo estaria um caos e a lei do progresso não teria nenhum sentido. Vamos continuar trabalhando pelo progresso material, porque este mesmo progresso material vai gerar riquezas que serão distribuídas para produção, fomentação, multiplicação de empregos. Tudo isso faz parte, e naturalmente que neste trabalho que vai ser feito no campo de trabalho íntimo e externo, nós vamos construindo um reino diferenciado. Ainda estamos num mundo de provas e expiações. É verdade. Caracterizado pelas dificuldades, pelas intempéries, pelo orgulho e pelo egoísmo. Mas Santo Agostinho nos traz, perguntando ainda, nessa pergunta que nós podemos fazer sistematicamente ao final do dia, será que eu já estou melhorando? São as características do homem de bem. Lá na pergunta 918, a gente está dando uma recuadazinha um pouquinho no Livro dos Espíritos, porque sinais se pode reconhecer num homem o progresso real, que deve elevá-lo na hierarquia espiritual. E os Espíritos nos respondem que o Espírito vai provar a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus. E quando nós compreendemos antecipadamente a vida espiritual. Olha a alegria. Eu descobri um tesouro. Eu sou imortal. Meu Pai é o Senhor do Universo. Eu tenho uma destinação para mim, mas é preciso que eu comece a praticar estas questões relacionadas a esta lei de Deus, e só sou infeliz quando dela me afasto, como está na pergunta 614. E aí nós percebemos que um dia, quem sabe, mais cedo ou mais tarde, nós nos transformamos neste homem de bem que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o verdadeiro homem de bem, este homem feliz, este homem que achou um tesouro, que despoja-se das questões materiais sem um apego, e encontrando este tesouro, interioriza-o cada vez mais,
nesta alegoria de esconder este tesouro, porque nós tomamos conta muito deste tesouro que nós encontramos, como se fosse: eu quero trabalhar dentro de mim. Vai para o seu quarto, fecha a porta, não é a porta física, refaz a sua vida no dia a dia. Há coisas que eu preciso refazer, há alguém que eu preciso pedir perdão, há alguma coisa que precisa ser refeita. Eu estou interiorizando este tesouro que encontrei, o tesouro do amor, o tesouro do perdão, o tesouro da indulgência. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, da mesma forma, receberão misericórdia. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Vai interrogar a sua consciência sobre os seus próprios atos. Vai perguntar se não violou esta lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, faz pelos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem por ele. E a mensagem é belíssima do homem de bem, mas este que já entendeu que para ser feliz, encontrando este tesouro que Jesus tem nos trazido e que se segue soprando aos nossos ouvidos e quem sabe fazendo o Marcelo derramar uma lágrima hoje, outros que me escutam derramar outra lágrima amanhã, ou as lágrimas que correram, rejubila-te, porque todos aqueles que choram serão consolados. Mas não choro em desesperação, não choro cristalizado na inconformação, um choro diferenciado, porque é natural que estejamos sofrendo com as nossas dificuldades. O mundo é de provas e expiações, mas rejubila-te, rejubilemo-nos, porque este reino de Deus está aos poucos sendo construído dentro de cada um de nós. Caberá a cada um de nós empreender esforços maiores ou menores, se afastando destes dias gloriosos, e um dia vamos com certeza perceber que esta alegria que estamos todos ansiando por tê-la verdadeiramente nos nossos corações, estes dias chegarão. Muita paz a todos. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado. Vamos orar nesses momentos finais, agradecidos pela oportunidade de compartilhar algumas questões relacionadas a essas parábolas, as parábolas do reino, que nos mostram que há esperança para a humanidade. Sempre houve, porque meu Pai, nosso Pai, é o Criador do universo, é a infinita bondade, a infinita justiça. Por isso, aguardemos, trabalhemos para que este tesouro seja mais rapidamente encontrado dentro dos nossos corações. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.